Leitura da carta de São Tiago. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Aí estão. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Palavra do Senhor. De pé, vamos aclamar o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior.
Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Então, esta Santa Missa estamos rezando pelo falecimento do nosso irmão José Agostinho Filho, que há um ano Deus assim o chamou para a eternidade, que possamos cada vez mais caminhar nas pegadas do Cristo, bom pastor, alimentar a nossa fé e buscar viver a justiça. Então, a liturgia de hoje fala sobre a justiça. E como é bom estar aqui neste momento celebrando a Santa Missa, nesse mundo que às vezes a gente encontra muitas injustiças, mas louvando e agradecendo a Deus com o sinal da verdadeira justiça, da verdadeira paz para a nossa cidade, paz para o nosso país, com um grande sinal, com estas crianças que já proclamam a palavra de Deus, canta, medita. Então vocês são o futuro do amanhã da igreja da nossa cidade. E com certeza, com vocês, a cidade de Brejo dos Santos vai ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E com vocês, a harmonia, a paz, a alegria andarão juntos. Justiça e paz se abraçarão. E como é bonito, mesmo diante de às vezes momentos negativos da vida, da cidade, mas saber que podemos confiar em Deus, e Deus mostra esses sinais de paz, esses sinais de amor, esses sinais de perseverança, coisas boas, os frutos que vocês estão produzindo para o próprio Deus, e dizendo a Deus que querem uma cidade renovada pela ação do próprio Espírito de Deus. Então, é uma grande alegria. Mas, amados irmãos e irmãs, nós sabemos que os injustos perseguem o justo. E tem todo um ritual de perseguição. Primeiro vem as ameaças. Quando você está fazendo alguma coisa boa na sua casa, na cidade, são tantas as ameaças, tantas coisas negativas, não vai dar certo. Então, primeiro as ameaças, depois as perseguições. Esse texto do livro da sabedoria está falando da missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Passou por ameaças, passou por perseguições e, por último, a morte. Mas Jesus não desistiu da sua missão de ser fiel ao Pai, de levar a boa nova às pessoas. Todos os momentos ele permaneceu fiel ao desígnio de Deus. Para dizer também que a fidelidade faz parte da nossa existência humana. As barreiras acontecem para tentar destruir a nossa caminhada no caminho da justiça. Jesus foi fiel até o fim, para dizer também que não vamos desistir diante das ameaças, não vamos desistir diante das perseguições, e se for possível, em nome do projeto de Deus, possamos fazer como Jesus Cristo assim o fez, entregando a sua vida à morte para a salvação da humanidade. Esse texto recorda bem a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho, Jesus está a sós com os seus discípulos, quer ensinar os discípulos. Enquanto Jesus está preocupado em dizer como será o seu fim, os discípulos estão preocupados com o poder, com o prazer, saber quem vai ser o secretário, quem vai ser a pessoa mais importante no reino de Deus. Por isso que Jesus quer um momento a sós
quantas das vezes também aqui nós temos professores e professoras em sala de aula, se dedica, faz todo o seu planejamento e tenta executá-lo, e às vezes os alunos não estão nem aí para a aprendizagem, estão ali como um passatempo, doido que toque logo o momento da aula para ir para casa e assim sucessivamente. Quantas das vezes também, até em faculdade, nós estamos estudando, às vezes não pensando em aprender, mas preocupado com o papel, com o diploma. Quantas das vezes também nós estamos frequentando a igreja, participando da igreja e preocupado, a preocupação externa com as nossas casas, com o almoço, com as coisas das nossas casas, com as visitas que estamos para receber. Então, às vezes temos dificuldade de nos concentrar. Por isso, amados irmãos e irmãs, a ação dos discípulos, distante de escutar Jesus, também pode ser as nossas ações, que às vezes nos distanciamos da presença de Deus ou não nos concentramos diante de Deus. Então, os discípulos não estavam nem aí para o que Jesus estava dizendo. Eis que o Filho do Homem vai sofrer, vai ser entregue nas mãos das autoridades, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles não estavam escutando Jesus. Porque as preocupações do mundo, as preocupações do dia a dia, para eles era mais importante. Por isso, na caminhada é o encontro-se com Deus. É na caminhada onde recebemos as bênçãos de Deus. E nesta caminhada, nesse percurso, nós percebemos que ao chegar em casa, Jesus pergunta aos 12 discípulos: o que era que vocês estavam discutindo? E eles responderam? Não responderam a Jesus. Por quê? Sentiram envergonhado, sentiram vergonha de Jesus. No momento em que Jesus estava falando sobre o amor, Jesus estava falando sobre a justiça, Jesus estava falando sobre a paz, eles estavam preocupados com o poder, estavam preocupados para saber quem era que ia administrá-lo, o reino de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, a preocupação dos discípulos, às vezes são também as nossas preocupações de realizarmos coisas que não convêm ao cristão distante de Deus. Nossas ações estão sendo de acordo com o projeto de Deus, ou estamos planejando as coisas de acordo com os nossos projetos meramente humanos? Por isso que São Tiago vem nos repreender hoje também as paixões, vingança, ódio, morte, surge de onde? É da justiça? É não, é do projeto injusto, é do projeto humano. Então vingança, assassino, roubo, adultério, traição, tudo isso jorra do coração humano. Tudo isso jorra do coração injusto. Mas vamos buscar cada vez mais viver a justiça. E como é bom os catequistas, os catequizandos, buscando sempre a justiça, buscando sempre conhecer a Deus, buscando sempre servir a Deus, e servir a Deus não olhando para os méritos pessoais, mas colocando a serviço de Deus, para que toque no coração de Deus e toque também no coração das pessoas, na simplicidade do dia a dia. Quantas das vezes nós participamos, é o grande perigo de participar das coisas de Deus somente para aparência, para dizer que canta bem, para dizer que prega bem, para dizer que é uma pessoa que está sempre a serviço, mas como destaque. No dia que ninguém não elogiar, a pessoa já pega uma depressão, já fica triste, já não serve mais na mesma alegria, porque as coisas somente para a aparência e não para Deus. Então devemos servir a Deus com alegria, porque é o próprio Deus que nos diz hoje: quem quiser ser grande, seja o quê? Pequeno. Também dessa menina, né? Quem quiser ser grande, seja pequeno, mas pequeno que sirva, e sirva na alegria. O cristão não há por que ficar triste, mas o cristão deve ser alegre, serve a Deus na alegria. Se às vezes nós servimos aos outros e ficamos alegres, imagina o serviço que nós assim apresentamos a Deus. E Jesus também coloca outro exemplo para os discípulos e para nós, o exemplo da criança. Nós sabemos que a criança necessita do auxílio dos pais, de alguém que o cuide e seja perseverante. E Jesus diz: olha, vocês estão preocupados com ter, com poder, com prazer, com manipular as coisas, mas não é bem assim. Quem quiser entrar no reino de Deus, quem quiser fazer a vontade do Pai,
tem que ser como a criança. A criança necessita do outro. Então vocês não chegam a Deus sem necessitar. Não chega a poderes sem necessitar de Deus. Nós necessitamos sempre de Deus. Então a criança necessita de uma pessoa para cuidar, como nós também necessitamos dos cuidados especiais e esses cuidados de Deus. Que Deus nos ajude, Deus nos proteja, Deus nos faça com que estas crianças cresçam em estatura, sabedoria e graça de Deus e tenha em mente o serviço, a disponibilidade, a missão da igreja, não por aparência, mas por vocação e por amor. Que Deus possa nos abençoar, abençoe também a todos que estão sintonizados conosco através do sistema Querigma de comunicação. Amados irmãos e irmãs, resumindo o que nos diz hoje a liturgia, fala sobre justiça, fala sobre o serviço, a disponibilidade e nada por aparência, mas que a nossa ação litúrgica toque o coração de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,